Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. Pastor Rômulo é um homem muito legal. Gosto muito dele. No último semestre foi motivo das minhas orações. Ele chegou no semestre dizendo: esse semestre não vai ser brincadeira. Vai ser pesado. Toda noite eu chegava em casa e dizia: meu amor, vamos orar. Vamos orar para quebrantar o coração do pastor Rômulo. E os meses iam passando e eu: Amanda, continua orando que Deus está quebrantando. Está dando certo. E às vezes eu saía da sala amando mais, e às vezes eu saía da sala irado. Mas muito bom, professor muito piedoso. Muito bom ter aula com ele. Meus irmãos, abram as suas Bíblias em Isaías, no livro do profeta Isaías. Especialmente o capítulo 53. Gostei muito dos louvores aqui cantados. Acho que encaixou direitinho com o que nós vamos estudar hoje. Antes de ler essa passagem, que por si só já diz o título, o sofrimento vicário do servo do Senhor, o sofrimento do servo sofredor em nosso favor. Deixa-me falar um pouquinho sobre o contexto de que Isaías profere essas palavras. E quando nós lemos, não só Isaías, mas também as Escrituras, nós ficamos maravilhados. Eu não sei se isso acontece com você, que parece que as Escrituras, ela passa um raio-x da nossa sociedade hoje. Nós nos encontramos aqui. Nós encontramos a nossa família aqui, a nossa sociedade aqui. E por vezes nós pensamos: ela está falando de mim. É de mim que ela está falando. Ela está falando das pessoas com que eu trabalho, as pessoas da minha igreja. Nós vamos perceber isso nesse pequeno panorama que eu vou dar para vocês do livro de Isaías. Deus levanta então esse profeta Isaías mais ou menos no século 8 a.C. E esse foi um período de maior desastre do Reino do Sul, especialmente de Judá. Judá então tinha passado por alguns momentos de obediência ao Senhor, mas especialmente esse momento foi onde iniciou o período de maior devassidão dessa tribo, de maior idolatria, de maior imoralidade. E Isaías então, ele inicia esse período que é caracterizado pela decadência do povo de Judá. E especialmente nesse período, Judá está prestes a ser atacado pelos assírios. Isaías então prega para essa nação, uma nação de coração duro, de cabeças impenetráveis, uma nação que estava no seu embrião a imoralidade, a devassidão, a sujeira do seu coração. Logo no capítulo 1, essa tribo é comparada a Sodoma e Gomorra. Tamanha é a sua idolatria e o seu narcisismo. Uma nação que desprezava os seus visitantes. Então, Isaías tenta colocar diante de cada um o pecado deles. A intenção de Isaías é pintar diante dos olhos de cada um o estado que eles estavam. E para isso, Isaías grita suas imoralidades, as suas perversões, os seus adultérios, as suas infidelidades, e tenta mostrar para eles o quanto eles estavam longe do Senhor. Uma nação de amnésia espiritual. Deus cuidou, Deus deu segurança, Deus deu alimento, mas eles se esqueceram do Senhor. E mesmo na iminência de ser atacado pelos assírios,
Isaías não exalta isso. Para Isaías, o problema não era esse. Não era o ataque desses sanguinários. Não. O perigo deles serem decapitados, presos, esfolados, vivos. Não. Isaías não grita diante deles isso. Isaías mostra que o maior perigo que eles estavam correndo era porque eles estavam pecando contra o Senhor. Eles estavam desobedecendo o Senhor. Existe um Deus único e soberano que é totalmente santo, 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 sobre todas as coisas e sobre tudo que foi criado. Diante disso, vocês pecando contra o Senhor, vocês estão com medo dos assírios. O maior perigo que aquela nação estava prestes a encontrar não eram os assírios, mas o próprio Senhor, o próprio Deus. Isaías, mesmo sem ser ouvido, deixa bem claro que esse povo estava encharcado de pecado, totalmente distante do Senhor, e tinha como único guia a obstinação de seus corações. Qual a diferença da nossa sociedade hoje? Quais os momentos que nós estamos assim? Quais os momentos onde nós olhamos ao nosso redor e vendo as pessoas à nossa volta desse mesmo jeito, brincando com o Senhor? O destino eterno dessas pessoas, para elas, não importa nada. E muitas vezes, para a gente também, parece que não importa, ou parece que nós nos esquecemos de que, dia após dia, nós estamos lidando com o nosso destino eterno. E mesmo nas coisas mais simples, seja no estudo, seja no trabalho, nós estamos construindo a nossa eternidade, seja com o Senhor ou distante do Senhor. Então é em meio a toda essa atmosfera de desobediência, devassidão, pecado, distância do Senhor, que Isaías profere uma das passagens mais lindas e mais magníficas que nós encontramos, falando do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente aqui que ele responde à pergunta: como Deus poderia ter a sua ira satisfeita e mesmo assim justificar um povo rebelde sem exterminá-los? Como? Como Deus pode resolver essa equação? Como ele pode fazer isso? O Senhor então demonstra o seu amor. É o que nós vamos ler em Isaías 53. A oferecer um justo, um servo, fiel, amoroso, em completo amor, que viria em obediência ao Senhor, para pagar o preço pelos nossos pecados, para pagar aquilo que nenhum outro tinha capacidade de pagar, nem nós mesmos. Então ele inicia esse texto. Vamos ler juntos. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído
pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento muitos a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar mais uma vez? Senhor Santo e maravilhoso Deus, abre os nossos corações, ó Senhor, para a Tua maravilhosa palavra, Senhor. Leva-nos a compreender a grandiosidade, Deus, dessa obra, Pai. O que custou, Senhor? O que custou para as nossas vidas, ó Pai? O que custou para a nossa eternidade, Senhor? O que custou para o Teu Filho, ó Deus? Abre os nossos corações, ó Senhor. Abre as nossas mentes, ó Deus. Derrama sobre nós, ó Deus, mais do Teu Santo Espírito, ó Deus. E nos edifica, Senhor. Nos constrange com a Tua maravilhosa palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, ó Pai, um pouco mais da Tua graça. Um pouco mais, ó Deus, da Tua misericórdia e do Teu amor. Ajuda-nos, ó Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou tirar esse negócio aqui que eu acho que não deu certo, não. Um servo deveria pagar, meus irmãos. Da mesma forma que essa nação estava inundada por pecado, longe do Senhor, cuidando dos seus próprios umbigos, do seu próprio ventre, essa nação esqueceu do que o Senhor fez. Essa nação tirou Deus, o santo e imutável, o todo amor, o misericordioso, o gracioso Senhor, tirou ele diante dos seus olhos e viviam as suas vidas sem se preocupar com o destino eterno. Talvez, como muitas igrejas pregam hoje, o reino era aqui, agora, naquele instante. Tinha comida esbanjando, tinha bebida, tinham festas. E eles estavam construindo o seu reino. Mas o destino deles era incerto. Eles pecaram contra o Senhor. Eles estavam agredindo a santidade do Deus 3 vezes santo. E alguém deveria pagar. Alguém deveria pagar. A ira do Senhor precisava ser satisfeita. Deus precisava
satisfazer a sua ira e precisava de justiça, e um precisava pagar. Então Isaías responde que o servo deveria ser levantado, mas isso iria custar caro. Esse servo deveria pagar pela salvação desse povo. E nós vamos ver, meus irmãos, como esse servo iria pagar. Do versículo 1 até o versículo 3, o texto mostra que esse servo ele deveria sofrer primeiro desprezo e insignificância. Diz assim o texto: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Outra versão diz: quem diria que o Senhor estava agindo? Versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O Salvador, então, deveria vir como rei, em plena glória, um santo Senhor. Deveria ter uma entrada triunfal, imperial, magistral. Mas não é isso que o texto apresenta. O texto aqui apresenta o retrato de um miserável. Seria esse o Senhor? Seria esse o Salvador que iria redimir toda essa nação, todo esse povo? Seria esse? E é interessante que quando esse texto se levanta, essa nação estava acostumada a remir os seus próprios pecados, imolando animais. Então, o texto diz que se levantaria um homem que iria pagar por todos os pecados de uma vez por todas. E esse homem é caracterizado, é descrito aqui com tamanho desprezo, um homem de dores, sem formosura ou sem beleza. Como esse homem poderia ter tanto valor? João, no capítulo 1, diz o seguinte: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A expectativa daqueles que esperavam um rei e um senhor não foi satisfeita. Eles então esperavam um Senhor que iria redimir aquela nação, iria estabelecer o reino, iria levantar aquela nação, tirar do aprisionamento dos seus opressores, mas não foi isso que aconteceu. Então, em seu tempo, aquele povo construiu uma caricatura de um Deus, de um Redentor, de um Senhor, e aquela caricatura não foi satisfeita, não foi aquilo que eles esperavam. Todavia, meus irmãos, esse Senhor, ele entra em um jumentinho. Não foi uma entrada triunfal. O seu nascimento foi numa manjedoura, no estábulo, e tinha como plateia animais. Todas as expectativas daquela nação caiu por terra. Não foram satisfeitas. Assim como aquela nação construiu um rei, um salvador, dentro daquela comunidade, dentro de si mesmo, é impressionante como nós temos esse poder, ou temos essa imaginação, ou o pecado nos afeta de tal forma que nós somos capazes de construir esses ídolos dentro de nós e colocamos nele o nome de Deus, o peso de Deus, o peso do Senhor. Quantas vezes nós não fazemos isso? Assim como aqueles que estavam esperando o Senhor, assim como aqueles que estavam esperando um rei, e não veio o rei da forma com que eles construíram,
Qual é o Rei? Qual é o nosso Senhor? Qual é o nosso Deus que nós construímos dentro de nós mesmos? Existiu um homem muito piedoso no século V chamado Agostinho, e ele fez esse questionamento dentro dele mesmo, especialmente escrevendo as suas confissões. Ele disse o seguinte, falando da sua crença e de quanto ele amava o Senhor, ele disse: estou seguro, Senhor, de que te amo. Disso não tenho dúvida. Tocaste o meu coração, feriste-me o coração com tua palavra e comecei a amar-te. Mas que amo eu, Senhor, quando eu te amo? Que amo eu, Senhor, quando eu o amo? Quando nós abrimos a nossa boca, quando nós proferimos louvores ao Senhor, meus irmãos, quando nós bradamos em alta voz, expressamos o nosso amor, a nossa paixão para o Senhor, quem nós amamos quando amamos o Senhor? Qual o Senhor que nós estamos construindo dentro de nós mesmos? O Senhor que é complacente com o nosso comportamento? Com aquelas pequenas mentiras do trabalho, dos nossos relacionamentos? O Senhor que atura ou suporta as nossas vestimentas? Vestimentas essa que muitas vezes afronta contra o próprio Senhor. Vestimentas que fazem os nossos irmãos pecarem. Mas isso não tem problema algum. Como pode então? Como pode esse Deus que é totalmente santo? Como pode esse Deus que não atura o pecado? Como pode esse Deus que não atura a desobediência? Como pode esse Deus aturar a vestimenta de nossas irmãs, por exemplo, que faz com que os nossos irmãos a desejem? Como pode? E nós vemos irmãs, ou até mesmo os irmãos, se vestindo assim e proferindo as mesmas palavras de louvor a Deus. Quem é esse Deus que está sendo construído diante dos nossos corações? O Deus das Escrituras? Esse Deus que não atura o pecado? Talvez até a aparência do pecado? E nós gritamos, e nós esbravejamos, e nós dizemos que amamos o Senhor. Mas quem nós amamos quando nós dizemos que amamos o Senhor? Talvez uma caricatura desse Deus que nós formamos dentro de nós mesmos. E assim nós vemos por todas as partes grandes teólogos, grandes estudantes da Bíblia, que sem nenhuma piedade constrói artigos e argumentos e cheio de achismos e dizendo: eu acho que o Senhor isso, eu acho que o Senhor aquilo. Apontamos, mas não temos coragem de olhar para nós mesmos, para o nosso ventre, e perceber que esse Deus que nós cultuamos dentro de nós se desvia um pouco dos Deus das Escrituras. O versículo 3 nos diz o seguinte: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Esse versículo em especial, além de nos humilhar muito, deveria nos trazer um gigantesco comum. A oração que foi ouvida agora há pouco aqui. O Senhor não é alheio aos nossos sofrimentos. O Senhor não é alheio às nossas lutas, às nossas dificuldades. O Senhor sofreu. O Senhor foi alvo do pecado, mas não pecou. O Senhor estava na mira do pecado, das tentações, das transgressões, mas Ele não pecou, Ele não transgrediu. Ele sofreu. Ele chorou. Ele sentiu sede, Ele sentiu fome.
Então, meus irmãos, quando nós nos ajoelharmos diante das nossas dores, das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, daqueles que talvez o nosso amigo, o nosso irmão, a nossa família ao redor nem sequer dá conta ou nem liga, nós podemos nos ajoelhar diante dele e clamar por misericórdia, porque ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é escorrer uma lágrima diante dos seus olhos. Ele sabe o que é ser alvo do pecado e lutar para que não peque. Renúncias. Ele sabe o que é agonia e dor. Por isso nós podemos nos ajoelhar diante dele e clamar por misericórdia. Todavia, meus irmãos, só isso não seria necessário. O desprezo e a insignificância não seria suficiente para que esse servo pudesse nos redimir. O versículo 4 até o versículo 6 diz também que ele seria alvo de injustiça e impiedade. Diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você consegue perceber o que Isaías está falando aqui? Sabe o que Isaías quer dizer para essa nação? Isaías, diante dessa nação totalmente distante do Senhor, Isaías grita para ela, Isaías quer dizer: seus adúlteros, vocês são culpados, vocês são infiéis, vocês não percebem, vocês são imorais, vocês agem com desobediência, são vocês não percebem que vocês são culpados, e um justo pagará por vocês. É isso que Isaías está dizendo aqui. Um justo pagará por vocês, mas ele não é culpado. Vocês pecaram, vocês desobedeceram, mas este justo pagará. Ele pagará por vocês porque ninguém é capaz de pagar por você. Ninguém. Nós erramos, meus irmãos. Assim como aqueles irmãos de séculos atrás, nós pecamos contra o Senhor. Mas nós não temos ou não teríamos valor algum para pagar. E Ele pagou por nós. É isso que Isaías diz aqui. Existia um homem muito piedoso há séculos atrás chamado Jonathan Edwards. Quando ele lia passagens como essa, ele olhava para dentro de si e dizia: quando olho para o meu coração e enxergo minha iniquidade, ele parece um abismo infinitamente mais profundo do que o próprio inferno. Nós temos, semana após semana, a santidade do Senhor exposta nos nossos olhos. Nós vemos testemunhos de homens e mulheres piedosas diante de nós. Pessoas que constantemente pintam diante de nós a eternidade com o Senhor e a eternidade daqueles que estarão distante do Senhor. Mas facilmente nós nos esquecemos disso. Com muita facilidade. E esse esquecimento faz com que nós pequemos contra o Senhor. Que nós transgredimos contra o Senhor. Observa o versículo 5. Diz o seguinte: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas nossas
pelas pisaduras nele, nós fomos sarados. Você consegue perceber aqui a paz que nós temos hoje, a paz que nos aponta para a eternidade, cheia de gozo, de pleno amor, cheia de alegria com o nosso Senhor, a paz que nos dá comunhão com os nossos irmãos, a paz que nós gozamos hoje para estudar, para namorar, por um casamento, para cultuar o Senhor aqui, foi porque Ele foi pisado. A paz que nós temos diante de nós hoje foi porque Ele foi castigado em nosso lugar. Sabe? Assim como vocês tiveram um acampamento, um retiro de carnaval, que por sinal parece que o tema foi piedade, nós também tivemos o nosso na Igreja Batista de Parquelândia. E lá nós tivemos o pastor Roque com uma série de pregação falando sobre a profundidade do amor de Deus. E todos aqueles dias ele falava de quão profundo é o amor do nosso Senhor. De forma que ele tentou colocar diante dos nossos olhos o custo desse amor, a grandiosidade desse amor, como nós somos totalmente imerecidos, mas mesmo assim Ele nos amou, e mesmo assim Ele nos ama. E diante, meus irmãos, daquelas pregações e desse texto aqui, lê o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Diante desse texto, diante da magnitude do amor de Deus, naqueles dias eu me perguntei, às vezes nós construímos relacionamentos, às vezes nós temos amizades tão próximas, que se alguém ficar com raiva dessa pessoa que é nosso amigo, nós ficamos com raiva dessa pessoa também. Se alguém deixar de falar com essa pessoa, nós também ficamos com cara feia para quem deixou de falar com ela, ou quem fala mal dessa pessoa. E eu me perguntei por quê que quando é com o Senhor, isso não se repete. Por quê? Nós compramos rapidamente a briga dessas amizades, desses amigos, desses relacionamentos. Mas diante dessa realidade de que o Senhor comprou a eternidade para nós, às vezes isso não tem tanto peso porque nós nos relacionamos muito facilmente com aquelas pessoas que aborrecem o Senhor. Às vezes os nossos jovens cogitam até namorar com pessoas que não temem o Senhor, com pessoas que brincam com o nome do Senhor. Mas o Senhor olhou para nós e nos amou de tal forma, ao ponto de pagar o preço para a nossa eternidade. E nós não temos muitas vezes o mesmo zelo que nós temos de uma amizade com a outra, de um relacionamento com o outro, em relação a nós e o Senhor. Insignificância não seria suficiente. O desprezo não seria suficiente. Era necessário mais. Para que o nosso destino eterno com o Senhor fosse comprado, algo mais deveria ser pago. Então, o nosso Senhor deveria sofrer mais flagelos, escárnios e abandono. É o que diz o verso 7 ao verso 9. Diz o seguinte: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou?
porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O servo do Senhor, meus irmãos, o justo, ele recebeu calado, ele pagou calado, em silêncio, pelos crimes que ele não cometeu. Quando nós olhamos ali para o julgamento dele perante a Pilatos, ele não gritou: injustiça, injustiça, não fui eu. Ele não gritou. Ele ficou calado. Ele pagou calado, em silêncio. Versículo 7 diz: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E aqui não é de estranhar que a metáfora usada para esse servo, para o nosso Salvador, é como uma ovelha, um animal que era usado para sacrifício, que vai ecoar no Novo Testamento, especialmente em João, quando diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim foi o nosso Senhor. Observe o versículo 8. Pois juiz opressor foi ele arrebatado. Esse não foi um julgamento qualquer, meus irmãos. O caminho da cruz que Jesus percorreu não foi um caminho qualquer. A palavra utilizada aqui para opressor não é uma palavra que acaba em si mesmo de uma simples perversidade, mas essa palavra também é usada como esterilidade. A ideia aqui é que o Senhor, ele foi pisoteado, foi humilhado, foi maltratado de tal forma que era para ele ter sido exterminado, extinguido. Por juízo opressor foi ele arrebatado. A ideia aqui é de extermínio. Eles queriam acabar, eles deveriam acabar de uma vez por todas com o nosso Senhor. Tamanha perversidade sobre ele, tamanha dor e tamanha agonia, meus irmãos, que ele iria ser atingido, que ele sofreu o alvo. E aqui, inevitavelmente, nos leva lá para o jardim, onde Jesus agonizou ali no Getsêmani. Quando é posto diante dele o cálice da ira do Senhor. Então o Senhor diz: não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. E o texto diz em Lucas que aconteceu que do seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Nunca fez injustiça, diz o versículo 9, nem dolo algum se achou em sua boca. E ele bebeu o cálice em nosso lugar. Isso aqui me leva a pensar algumas vezes o quanto nós murmuramos diante do Senhor. O Senhor pagou o preço pelos nossos pecados, o Senhor foi pisoteado, o Senhor foi maltratado e suportou calado. E por muito menos nós pagamos, nós murmuramos. Se fosse você diante daquele julgamento, se fôssemos nós diante daquilo, rapidamente nós gritaríamos: injustiça, não foi eu, eu não sou o culpado, foi outro, são eles, não eu. Mas ele suportou calado. Ele suportou calado. Findando então o texto, meus irmãos, nós vemos que isso não era o bastante. Isso não era o suficiente. Era necessário ainda mais. Do versículo 10 ao versículo 12 diz que o servo então seria objeto da satisfação da ira de Deus. Contudo, ele colheria o fruto do penoso trabalho da sua alma. Olha o que o texto diz. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, é o que diz outra linguagem.
Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Versículo 12. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A ira do santo Deus estava sendo derramada sobre ele. A ira de Deus estava sendo derramada sobre ele. O versículo 10 diz: foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Agradou a Deus fazê-lo sofrer. Agradou a Deus moê-lo. Foi da vontade do Senhor, é isso que o texto diz. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que agradou a Deus? Porque ali ele estava vendo você. Ali naquele momento, ele estava vendo a nós, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas agressões contra o próprio Deus, o Santo. E naquele momento, agradou a Deus moê-lo, fazê-lo sofrer. Quando ele olhava para o justo ali, para aquele sofredor, ele via o seu rosto, ele via os seus pecados, as suas transgressões contra o Senhor. Paul Washer, um pregador muito piedoso, ele disse que naquele momento era como se com uma mão o Senhor estivesse ali, retendo a sua justiça, e com a outra mão ele estivesse chamando os homens a ele. E naquele momento as duas mãos fossem baixadas, seria derramado tanto a justiça do Senhor quanto o grande amor do Senhor. Isso foi a cruz. Isso foi a cruz. Os nossos pecados perfurando o nosso Senhor. Os nossos pecados, as nossas transgressões atingindo o nosso Senhor. Qual foi o custo disso? A ira de Deus sobre Cristo. Desprezo, insignificância, injustiça, impiedade, flagelos, escárnios, abandono, humilhação. Esse foi o preço. Esse foi o preço pago por nós. Lendo esse texto, eu observo o versículo 11. E isso me faz refletir de uma forma tão profunda. Perceba o versículo 11, ele diz, ele, o servo, o sofredor, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O nosso Senhor olhará para você e ficará satisfeito. Será que isso é possível? Será que o Senhor pode olhar para você hoje e dizer que você foi o fruto do penoso trabalho de sua alma e Ele ficar satisfeito com isso? Isso deve fazer nós olharmos para as nossas vidas e refletir como nós a estamos vivendo. Será que o Senhor pode olhar para mim? Será que eu posso se ajoelhar, agradecer ao Senhor, porque eu sou o fruto do penoso trabalho da alma do Senhor, e Ele pode olhar para mim e ficar satisfeito nisso? O verso 11 continua.
o meu servo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha o verso 12, enfatiza mais um pouco e diz: eu lhes darei muitos como sua parte. Observe, ele dará muitos. Deus dará muitos para o Senhor, para o servo, como a parte dele. E Jesus, ele não morreu por todos. Morreu por muitos. E aqui não é para construir um argumento teológico ou para defender algum posicionamento que você tem apenas. Mas isso deve fazer você pensar em alguma coisa. Será que eu faço parte desses muitos pelos quais o Senhor morreu? O Senhor morreu por muitos. O Senhor pagou o preço por muitos. Será que eu estou incluído nesses muitos? Porque existem muitas chances também de nós não estarmos, ou de alguns aqui não estarem incluídos nesses muitos. Observa o versículo 12. Por isso, lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. E aqui ele já mostra a magnitude de que Cristo será exaltado, de que esse servo será exaltado. E ele continua: porquanto, ou pelo fato de que, ou visto que, ele derramou a sua alma na morte. Perceba, por isso eu lhe darei muitos, porquanto, visto que, ele derramou a sua alma na morte. Você consegue perceber o que o texto está querendo mostrar aqui? Ele está dizendo que esses muitos, esses que ele receberá, será a recompensa por toda essa obra do Senhor. Esses muitos pelos quais ele morreu será a recompensa da obra do Senhor. Cristo dará, Deus dará essa porção, a porção desses que ele salvou, como recompensa por sua obra. Nós somos a recompensa do Senhor. Qual o peso que nós carregamos diante das nossas costas, meus irmãos? As renúncias que nós devemos fazer, as decisões que nós precisamos tomar, não são as decisões de simples namoros ou simples relacionamentos. Não vemos como coisas banais ou coisas simples. Nós estamos vivendo de uma forma a construir a nossa eternidade ao lado do Senhor ou não. Porque nós não fazemos parte dessa recompensa do Senhor, desses muitos ou não. Essa é a questão. Quando Cristo me converteu na Igreja Batista, nós nos aproximamos de algumas pessoas ali. Fizemos amizades. E nós vimos rapidamente que aquela igreja existia algumas alas. E nós observamos que ali existiam pessoas que talvez não era legal que nós nos aproximássemos. Pessoas que construíam seus argumentos, eu acho que para defender as suas posições. Primeiro retiro que nós fomos de jovens, então nós estávamos ali e estavam alguns jovens reunidos, e então veio uma pessoa que já tinha feito um seminário de teologia, estudado teologia. Então essa pessoa naquela igreja era tida em alta conta como o teólogo ali daquela igreja, e ele disse: quem foi que disse que sexo antes do casamento é pecado? Por quê? Me mostra aí. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que nós sairmos aí para beber uma e outra é pecado? Eu olhei para minha esposa e disse: tem alguma coisa errada aí.
Porque se a gente estava no mundão e o mundão pregava isso, e a gente vem para dentro da igreja e existe alguns pregando essa mesma coisa, eu acho que existe alguma coisa errada aí. E nós nos deparamos com a realidade de que naquela ocasião, naquele fato, dentro da igreja que Deus nos mostrou a eternidade, lá no horizonte, nós teríamos que fazer algumas escolhas de nos afastar dessas pessoas. Se dentro da igreja, meus irmãos, nós podemos conhecer pessoas assim, quanto mais essas amizades que nós alimentamos aí afora, quanto mais aquela jovem garota ou aquele jovem garoto que abomina o Senhor, e os nossos olhos ou os olhos dos solteiros e das solteiras brilham, e as suas teologias são formuladas para que isso seja abarcado. Não são apenas decisões de namoro com crente ou descrente. Não são apenas decisões de fazer aquilo ou isso outro. Nós somos marcados como sendo a recompensa, o penoso fruto da obra sofredora de Cristo. Olha que magnitude isso. O Senhor então olha para nós e Ele fica satisfeito com o penoso trabalho da sua alma. Ele fica satisfeito. E quando nós olhamos para esses relacionamentos, pensa num jovem, uma jovem, então quando pensa no namoro, não é somente para que o seu fogo seja diminuído, ou seus desejos satisfeitos, ou um carinho a mais, compartilhado entre irmãos até, não é somente isso, mas é uma união de forças para que não somente um agora, os dois juntos, possa exaltar mais o Senhor. Eu exaltava o Senhor sozinho, eu maravilhava o Senhor, magnificava o Senhor sozinho. Agora não sou mais eu apenas, mas nesse relacionamento nós dois podemos caminhar junto, apontado para um matrimônio e dizer: nós dois juntos agora podemos exaltar o nome de Cristo. Nós dois juntos. E talvez essas decisões ou essas construções que nós fazemos dos nossos pensamentos não seja tão simples assim. Porque talvez você foi a recompensa pela obra sofredora de Cristo. Olha ainda no versículo 12. O versículo 12 ele termina mostrando que essa porção que Cristo recebeu como recompensa será mantida por ele até a consumação. O texto diz: ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E é interessante que essa palavra aqui, intercedeu, não é uma obra que finda em si mesmo, não acaba em si mesmo, mas é uma obra iniciada e não acabada. A ideia aqui dessa palavra é que ele iniciou essa obra de intercessão e não acabou ainda. E isso ecoa lá no Novo Testamento, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então aqueles pelos quais Cristo morreu, será mantido por ele até a consumação. Até a consumação, meus irmãos. Quando nós tropeçamos e quando nós nos levantamos, é o próprio Espírito Santo de Deus que nos ergue, porque nós estamos sendo mantidos pelo Senhor. E quando nós sentimos desejo de fazer algo que às vezes é até louvável diante dos homens, é até bom diante dos homens, mas nós não fazemos, é porque assim Deus não permite, porque talvez isso irá nos distanciar do Senhor. E acreditando na soberania do nosso Senhor, de que nenhuma folha cai sem que assim Ele permita, nós acreditamos também, como diz as Escrituras, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor.
Então nós querendo ou não fazer aquilo que nós queríamos, Ele irá fazer o melhor para nós. Ele irá nos levar até a eternidade ao seu lado. Então Ele verá, meus irmãos, nós, juntamente com Ele, em plena glória, louvando, magnificando e exaltando o Senhor. Que o Senhor olhe para você e fique satisfeito, como fruto do penoso trabalho da alma dele. E a alma aqui, meus irmãos, não é só porque foi sofrimento físico apenas, mas de todo o ser dele sofreu. Aquele cálice que ele bebeu no nosso lugar atingiu todo o ser dele. O texto diz que dele saía como gotas de sangue. Tamanha foi a dor e a agonia que ele sofreu em nosso lugar, ajoelhando-se, porque ali ele não suportou, tamanha era a carga. Talvez isso seja uma baliza pela qual nós possamos medir os nossos relacionamentos, os nossos empregos, os nossos trabalhos, como nós nos comportamos na academia, na faculdade, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, eu agradeço muito ao Senhor, Pai, por Tua palavra. Agradeço muito ao Senhor, Deus, por Tua misericórdia, Pai. Se não fosse pela obra do Teu Filho, Senhor, se não fosse, ó Deus, o sangue de Cristo sobre nós, Pai, como o Senhor poderia olhar para nós e ficar satisfeito, meu Deus? Como, Senhor? Como nós poderíamos ser a recompensa, Pai, da obra do Teu Filho amado, Senhor? Não fosse cada gota derramada no sangue, no rosto de Cristo, Deus. Não fosse cada gota de sangue vertida, Senhor, naquela cruz, Pai. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Que as Suas palavras, ó Deus, penetrem os nossos corações, ó Pai, e deem frutos, Senhor. E deem frutos, ó Pai. E que o Teu Santo Espírito, ó Deus, traga à nossa mente constantemente a realidade, Deus, de que aqui, ó Deus, nós estamos para glorificar e buscar satisfação somente no Senhor, meu Pai. Somente no Senhor. É no nome dele, Senhor, de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Muito gratos. Amém.